Saudações a todos, em nome do Senhor Jesus. Lembrar sempre que meu nome é Eleutério, é uma honra, é um privilégio enorme estar aqui convosco nesta manhã, para junto navegarmos naquilo que é o plano de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor nos conceda uma manhã abençoada para a glória de Jesus. Hoje estaremos meditando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus 11, e estaremos lendo alguns versículos. Versículo de número 11 diz: Jesus entrou em Jerusalém. Vamos para. Ok. Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou nada senão folhas, porque não era tempo de figos. Esta é a palavra do Senhor. E vendo, versículo de número 12, e Jesus falando disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Versículo, vamos pular para o versículo de número 20. Versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Versículo de número 21. E Jesus respondeu e disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Pai, nós lemos a tua palavra e deixamos a mesma nas tuas mãos. Nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, olhando para a palavra do Senhor nesta manhã, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, aqui no livro de Marcos, nós encontramos essa história bem narrada. Nos primeiros versículos que nós lemos, a Bíblia fala claramente que no dia seguinte Jesus saiu. No dia seguinte, quando saíram para Betânia, Jesus ele teve fome. Quando ele teve fome e viu distante uma figueira, uma árvore. Ele viu uma árvore e, aproximando-se daquela árvore, ele esperava encontrar alguma coisa para comer. E quando chegou naquele lugar e viu que nela, e Jesus falando, e vendo de longe a figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa para comer. E chegando a ela, não achou nada senão folhas, porque não era tempo dos figos. Não era tempo dos figos. Eu quero acreditar que Jesus também sabia que não era tempo dos figos. Não era tempo dos figos. Segundo a explicação que nós temos, que viu de longe uma figueira. Viu de longe uma figueira que tinha folhas. A única coisa que essa figueira tinha eram simplesmente folhas. E aproximou para ver se acharia alguma coisa.
E chegando a ela, não achou nada senão folhas. As mesmas folhas que viu distante, não achou nada. Porque não era tempo dos figos. Eu quero que tentamos meditar nessas palavras. Ele, sendo o Criador, a Bíblia diz que sem Ele nada se fez. Sem Ele nada se fez. Não há nada que se fez sem Ele. Tudo que foi feito por Ele e para Ele. É o que é a palavra. Então queremos dizer que a mesma figueira foi feita por Ele e para Ele. Só que por causa da fome, porque Ele era 100% homem, era 100% Deus. Mas naquele momento, por causa da fome, a Bíblia fala que ele desejou comer alguma coisa. E aonde estava, ele conseguiu ver uma figueira. E a figueira estava distante e viu as folhas. As folhas mostravam claramente que era uma figueira que tinha vida. Se essa figueira não tivesse vida, certamente a figueira não teria folhas. Então, se mostra a folha, é que a figueira tinha vida. Então, por causa disso, eu quero acreditar que houve uma fé, houve uma expectativa dele em poder achar alguma coisa daquela figueira. E quando chega, infelizmente, quando chega naquele lugar, não achou nada. A Bíblia fala que a árvore não tinha figos, senão folhas, porque não era tempo dos figos. Quer dizer que não era o bom tempo para os figos. E parece, quando tu desces um pouco, versículo de número 14, parece um pouco de injustiça aqui. Quando ele diz assim, Jesus falando disso, nunca mais coma alguém fruto de si. Nunca mais coma alguém fruto de si, para sempre. E os seus discípulos o viram. Os seus discípulos. É uma palavra que foi falada. Para nós, eu acredito que de primeira, quando os discípulos ouviram esta palavra, não podiam ter considerado como se fosse uma maldição. Eu quero acreditar que não considerava como se isso fosse uma maldição. Eu quero acreditar nisso. Mas no final dos versículos, quando vamos descendo, nós vamos nos perceber que os discípulos expressam claramente que aquela palavra que Jesus havia falado era uma palavra de maldição. Ele estava a amaldiçoar o quê? A figueira. E parece um pouco de injustiça, porque ele claramente sabia que não era o tempo dos figos. Ele sabia que não era tempo dos figos. E não havia necessidade, não havia nenhuma razão em querer comer um fruto que ele sabia que não era a estação certa do próprio fruto. Mas uma coisa que acontece é que, independentemente do tempo, é aquela situação de que eu percebo que não é o tempo, mas eu estou com fome. Por causa da fome, obrigou Jesus a aproximar aquela figueira, mesmo sabendo, a partir do momento, mesmo sabendo que não era o tempo, ele desejou comer alguma coisa. E era suposta que a figueira tivesse alguma coisa para dar a ele. Era suposto, segundo como a história, as coisas vão acontecer. Então, quando ele chega e encontra que não há nada, ele amaldiçoa. Mas não era o tempo. Não era o tempo. Não era o tempo de figos. Mas ele desejou. Não. Ele nos ensina uma coisa. Eu quero aprender uma coisa dele
Eu não quero aprender de uma outra pessoa, eu quero aprender de uma coisa dele, que é possível tu teres desejo de comer alguma coisa, mesmo que tu saiba que ainda não é o tempo. Mesmo que você saiba que não é o tempo. Ele está nos fazendo perceber que é possível tu alcançar ou ir ao encontro de alguma coisa, mesmo que saiba que não é o tempo. E aí viramos para algumas palavras que ele fala, quando os discípulos disseram, ainda faltam 4 meses para a colheita. Segundo a lógica deles, porque eles sabiam, eles que plantaram, eles que fizeram as plantações, e ao longo de todo esse tempo, eles sabiam que para se colher, para entrar-se nos campos se colher, ainda faltava mais 4 meses para a colheita. Eles sabiam, entende? Mas ele diz que nunca digam que ainda não é tempo. Vocês precisam, saiam fora. Enquanto vocês ficam à espera de 4 meses, algumas pessoas estão colhendo lá fora. Então, ele podia dizer para eles, saiam, erga a cabeça e vejam que os campos estão preparados para a colheita. Então, quer dizer que, enquanto nós pensamos que ainda não é o tempo, ele próprio que é conhecedor de tempo, ele próprio que para ele nada é impossível, ele pode fazer alguma coisa. Então, ele deseja, a Bíblia diz que teve fome e a única coisa que viu naquela hora foi a figueira. E viu folhas naquela figueira. E ele aproximou, esperando alcançar alguma coisa. Mas, infelizmente, não encontrou nada, porque não era o tempo dos figos. Mas, mesmo assim, por não ter encontrado alguma coisa, segundo a nossa lógica humana, em injustiça, poderia parecer uma injustiça, porque como é que ele cobra algo que sabe que ainda não é o tempo? Como é que ele cobra alguma coisa sabendo que ainda não é o tempo? Ele sabe que ainda não é o tempo, mas mesmo assim, o que acontece é que ele desejou, ele desejou comer alguma coisa. E por não ter achado algo, ele disse, ele falou aquela palavra, nunca ninguém irá comer dos seus frutos. É uma palavra de maldição. Então, ele fala isso. Aqui no versículo 20, e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, versículo 21, e Pedro, lembrando-se das palavras que Jesus havia falado, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então está dizendo, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, certamente se secou. E a resposta que eles tiveram foi essa. E Jesus respondeu, disse, tede fé em Deus. A resposta é que eles deveriam ter fé em Deus. Essa foi a resposta que eles obtiveram naquele momento, que deveria ter fé em Deus. Quer dizer que aquele que tem fé em Deus, aquele que deposita sua fé em Deus, ele pode falar, está dizendo, aquilo que eu falei, aquelas palavras de comando, estavam baseadas na fé. Então, por causa da minha fé, fez com que a árvore que eu falei uma palavra pudesse secar. Por isso, entra a componente, a palavra tem poder. Então, tudo que a gente fala com fé, aqui no versículo de número 23 diz assim, porque em verdade, vos digo que qualquer que disser a este monte, entendeu?
Está a dizer que qualquer que disser a este monte, qualquer que falar a este monte, qualquer que falar a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Então, qualquer um que disser, qualquer um que falar uma palavra a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Aleluia! E não duvidar em seu coração, crendo que aquilo que diz será feito. É o que ele diz. Mas crer que se fará aquilo que ele diz. Então, aquilo que a gente diz, se nós dissermos com fé, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ordenamos, muitas das vezes somos ordenados. O centurião, ele podia falar uma palavra, que o meu servo será curado. Então, Jesus, ele fala uma palavra diante da situação. E ele falou essa palavra crendo. Não é primeira vez. Não é segunda vez que Jesus, ele fala uma palavra. Mas a palavra que ele fala é uma palavra que carrega a fé. Não é uma palavra simplesmente que é falada. Mas não, existe uma fé. Por isso o centurião diz: não é necessário que tu vá comigo para a minha casa. Não sou digno de te receber na minha casa. Mas simplesmente fale uma palavra e que o meu servo será curado. It means that you must say something. Diga uma palavra. Então aqui Jesus disse: em verdade vos digo, que qualquer que disser, eu quero acreditar que o centurião conhecesse grande, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança no mar, qualquer que ministrar uma palavra sobre um monte, sobre uma situação, aquele está trazendo um exemplo do monte. Mas nas nossas vidas, você pode olhar, diante de mim, diante de você, não existe monte. Não existe um monte. Não estamos diante de uma montanha. E nós não teríamos nenhum prazer em chegarmos numa zona. Mandar falarmos uma palavra para a montanha sair. Seria uma mera loucura. Mas existem coisas nas nossas vidas que parecem montanha. Montanha simboliza um problema grande. Simboliza algo muito grande, que não se pode empurrar com as mãos. Então ele diz: não é necessário que usem as vossas forças para poder expulsar, remover a montanha. O que é preciso é que, em verdade vos digo que qualquer que disser, a primeira coisa ele diz: tendes fé em Deus. Quer dizer que a primeira coisa que nós temos que ter é a fé. Eu e você precisamos ter fé em Deus. Precisamos ter fé em Deus. Depois de termos fé em Deus, certamente que qualquer coisa que nós vamos ordenar, que nós vamos dizer, e não duvidar dentro do nosso coração, dizer: erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Não haver nenhuma dúvida em seu coração. O que é preciso é que tudo quanto a gente fala, tudo quanto a gente ministra, dentro de nós precisa haver fé. E a dúvida não pode fazer parte de nós. Por isso ele diz: em verdade vos digo. Ou em verdade vos digo. Em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar, quer dizer, qualquer um que disser erga-te e lança-te, e não duvidar, qualquer que disser,
Quando qualquer que disser, qualquer que falar, há um monte, há um problema, há uma situação, há algo que te tira sono. Qualquer um, que esse qualquer um, que seja eu, que seja você. Tu diz, qualquer um, não há exceção de pessoas. Não precisa ser pastor, não precisa ser apóstolo, não precisa ser bispo, não precisa ser profeta. Qualquer um que tem fé em Deus, qualquer um que tiver fé em Deus, qualquer qualquer um. Não precisa ser pastor, obreiro, não. Qualquer um, por isso ele diz, é verdade, qualquer um que disser a este monte, erga-te, lança no mar, e não duvidar em seu coração, certamente lhe será feito o que disser. O que está a dizer, somente dizer. Do mesmo jeito que eu disse, falei uma palavra à figueira, porque não tinha figo para me dar. E eu disse, nunca mais ninguém coma de você. E a figueira secou. Foi o poder da palavra. Então está a dizer, qualquer um que disser em seu e não duvidar. Porque o maior problema nosso é a dúvida. Falamos, atrás das nossas palavras dizemos, será que vai acontecer? Será que é possível? A partir do momento que você vai dizendo será que, você já estragou tudo. Porque dentro de você existe uma dúvida. E o maior inimigo do ser humano não é o diabo. O maior inimigo do ser humano é a dúvida. A dúvida é que afunda e tem afundado muita gente. Pedro foi afundado, não por causa das águas. Não foi por causa das águas. Foi por causa da dúvida. A Bíblia diz, enquanto caminhava, olhava para Jesus, ele caminhava normalmente sem problema. Mas quando deixou de olhar para Jesus, olhou para a força dos ventos, e ele começou a duvidar e afundou. E Jesus, quando aproxima ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, o que afunda Pedro não foram as ondas, porque enquanto Pedro mantinha fé, ele caminhou, enquanto mantinha a convicção, ele caminhava sem nenhum problema. As coisas mudam quando deixou de olhar para ele. Aquele que disse vem, porque quem autorizou, quem chamou a Pedro, quando Pedro disse, se isto permite que eu venha, Jesus disse vem. Então, quando ele deixou de olhar, muitas das vezes nos afundamos quando nós deixamos de olhar para aquele que nos chama, aquele que nos chama para o caminho do Evangelho, e começamos a olhar para os problemas, começamos a olhar para as situações, e aí nos afundamos. E ele afunda por causa da dúvida. A dúvida tem afundado muita gente. Então diz, em verdade eu vos digo, se disser a este mundo, se disser a esse mundo, esse outro lugar, se disser esse problema, ele vai te lançar no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer e falar. Aleluia. Aqui no versículo 24, por isso vos digo que todas as coisas que pedir orando, credes, receber e ter-vos-á. Então ele diz, tudo quanto nós pedirmos, orando e com fé, crendo, nós vamos receber. The only thing, eles são minanawena e fanela kutumela. Nós precisamos saber manter a nossa fé. E a fé é mostrar de momentos difíceis. É mostrar de momentos complicados. Não é mostrar de momentos fáceis. É momentos difíceis. Quando as coisas mais difíceis é no tempo onde você precisa mostrar a tua fé. Que é preciso mostrar a fé. A fé é a moeda que compra qualquer coisa na face da terra. If you want to buy something, you must use your faith. Se você quer comprar alguma coisa, a maior moeda que existe na face da terra é a fé. So, you must keep believing. Você precisa continuar crendo e não duvidar.
Por isso a palavra que é, em verdade vos digo, qualquer um que disser a este monte, qualquer um que disser a este monte, qualquer um, não é exceção de pessoa. O que é preciso é que você administre, que você fale uma palavra, mas que a palavra que você vai falar será uma palavra de fé. Não fala com emoção, você precisa falar com fé. Você precisa falar uma palavra com fé. Por isso o centurião ele podia dizer, fale uma palavra. Fale uma palavra que o meu servo será curado. E Jesus falou uma palavra. Seja feita a sua vontade. Então, falou uma palavra. O que é preciso é que eu e você precisamos ativar a nossa fé. Não há coisa que Deus ele vai operar. Um dia, a Bíblia diz que 2 cegos seguiram a Jesus e começaram a clamar, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus ele parou. Antes de vos curar, perguntou, vocês creem que eu posso fazer? A primeira coisa é que vocês estão clamando. Muitas das vezes nós clamamos, nós chamamos, nós choramos, mas nós não temos fé diante daquilo. E Jesus ele diz claramente, qualquer um que disser a este monte, qualquer um que disser a este monte. Então, é momento de desafiar os montes. Falar uma palavra. Não precisamos de lutar. Não precisamos de usar nossas forças. Não precisamos de usar essa nossa força humana. O caminho do Evangelho é um caminho que é usado pela fé. Se não há fé, irmã Samir, se não há fé, não há como trilhar nesse caminho. Não há como. O que é preciso é que eu e você saibamos ministrar. Há um momento onde não somente se ministra para as pessoas, mas nós temos que ministrar. Por isso, quando o Deus ele fala com Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele diz que profetiza sobre os ossos. Está complicado, os ossos estão sequíssimos, mas estava dizendo, profetiza, fale uma palavra. O que tem que acontecer é que esses ossos que estão sequíssimos precisam voltar à vida. Mas eu não tenho uma outra pessoa senão você para poder profetizar. Este monte não tem como sair. O monte não tem como se erguer. Se você não falar, eu fiz a minha parte, quis comer do figo, não havia nada senão folha, e eu mostrei que tudo é possível. Falei uma palavra e a figueira secou. E ele mostrou o caminho. A responsabilidade agora está em mim, está em você. That is our responsibility now. Esta é a nossa responsabilidade. Diante de qualquer situação que se coloca no nosso caminho. Porque existem várias situações, existem vários problemas, existem coisas que se levantam no nosso caminho para poder nos derrubar. That's a lot of things. Do you understand? Mas você precisa, como Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Então, você precisa saber aonde a sua fé está fundamentalizada. Aonde a sua fé está. Então, se a minha fé está em Deus, eu vou profetizar. Por isso diz que fale qualquer coisa que tu disseres, a qualquer monte, erga-te. E será feito. Por quê? Porque você falou com fé. Mas o que não deve acontecer é que não haja dúvida. A dúvida, volto a dizer, é o maior inimigo. Se as pessoas moram sem serem curadas, se as pessoas moram sem terem alcançado, é por causa da dúvida. É por causa da dúvida. Ainda que se pregue, um certo dia o profeta disse, a esse tempo no amanhã haverá muita comida em Samaria. Um certo homem disse, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, não será possível. E o profeta disse, tu verás, mas tu não vais comer. Por quê? Porque o homem duvidou das palavras do profeta. O homem duvidou das palavras do profeta. Por isso, logo que começou a haver abundância, logo que começou a haver muita comida, o que aconteceu? O homem morreu, viu e não colheu. A dúvida
E sabia, acho que tu sabia, quando tu lês Romanos 14, diz tudo aquele que come, se não come por fé, está condenado, porque tudo que não provém de fé é pecado. Dúvida é pecado. Duvidar é pecado. É pecado. E esse pecado leva-nos a permanecer aonde nós não queremos permanecer. Então, meu querido, Jesus nos desafia. Ele falou uma palavra e a figueira secou. E eles colocam no desafio. O desafio é falarmos uma palavra sobre o monte. Por isso ele diz claramente: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança no mar, qualquer um que disser, e não duvidar, minha esposa, Pai do Senhor, e não duvidar em seu coração, qualquer um que disser a este monte, e não duvidar, qualquer um, eu e você, quando diz qualquer um, está a dizer qualquer um que tiver fé, qualquer um que tiver fé, e não duvidar, qualquer um que não duvidar. Então, o que é preciso é que dentro de nós, a primeira coisa que não pode existir dentro de nós é a dúvida. We must remove the doubt. Precisamos tirar a dúvida dentro de nós, porque a dúvida nos leva à destruição. A dúvida nos mantém na escravidão. A dúvida nos mantém na miséria. Sempre que o homem diz errado, essa pessoa está a afundar. E não vamos afundar. Não vamos afundar. Para Jesus, quando disse a Pedro: homem de pequena fé, por que de mim duvidaste? Por que de mim duvidaste? Você duvidou. Olhaste para mim, caminhaste um pouco, mas depois você duvidou. E a pergunta: por que você duvidou? Essa pergunta era para Pedro. E essa pergunta hoje é para mim e para si. Por que caminhamos com Ele e nós duvidamos? Porque Ele nos chamou, saímos da espalhota, saímos do curandeirismo, saímos de muita coisa e decidimos seguir a Ele. Assim que nós caminhamos, Ele nos escolheu, nos chamou para trilhar os seus caminhos. Por que ainda nos duvidamos? Por que duvidamos do poder dEle? Por que duvidamos de que Ele é poderoso para poder fazer as coisas acontecer? Homem de pequena fé, precisamos nesta manhã, eu e você, precisamos ativar a nossa fé. Precisamos ativar a nossa fé. Um certo homem, Jesus falou, diz que tudo é possível ao que crê. O homem diz: eu creio, e aumente a minha fé. O homem também dizer: eu creio, mas se for necessário, if it's necessary, se ele luguxilileleca e enguetela com pumela caminho. Mas o que eu quero é que haja milagre no meu filho, é que alguma coisa aconteça na vida do meu filho. É o que eu quero, não quero muita coisa. Se eu vim aqui, é o que eu creio. O que eu não sei se a minha fé é pequena ou é uma grande fé. Eu não sei. Mas o que eu sei é que o Senhor pode fazer alguma coisa. It's what I know. It's what I believe. É o que eu sei. É o que eu creio. Aleluia. É o que eu sei, é o que eu creio. Então, meu querido, meu amado, diz a palavra, eu já estou para terminar. Eu vou enfatizar exatamente aqui nesse versículo. Diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, você precisa olhar para o monte. O grande problema, the big situation, o grande problema que te apoquenta, você precisa olhar para este problema e falar uma palavra. Aí onde você está me acompanhando, não importa, eu não sei qual é o monte que te aflige, que parou, que te impede de tu avançar, de tu chegar onde você quer chegar. Mas Jesus disse: se disser e não duvidar dentro do teu coração, você vai dizer: não vou duvidar dentro do meu coração, vou falar com fé, com convicção, e as coisas vão acontecer. E você vai dizer: monte, ouvir a palavra do Senhor. Me foi dito aí que tudo quanto eu proferir
e eu vou proferir, vou dizer: monte, saia do meu caminho. O que vai acontecer é que o monte vai obedecer à fé que está dentro de você, a fé que você carrega. Esta é a manhã de falarmos uma palavra sobre os montes e os montes saíram. Então ele dizia: erga-te ao mar, e o teu problema tem que desaparecer no mar. O teu problema, mas disappear in the water. O teu problema tem que desaparecer. Por isso ele diz: erga-te e lança no mar. Quando entra no mar vai desaparecer. Então o seu problema tem que desaparecer no mar. Tem que desaparecer. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que disser. Crer que se fará aquilo que disser. Você precisa crer que se fará aquilo que você disser. É o que a Bíblia diz. E tudo o que disser se será feito. Enquanto você está em Rio, logo primeiro você está aprendendo. Por isso eu vos digo que todas as coisas que pedir orando, crer, recebereis e ter-lo-ás. E quando estiveres orando, perdoais. Uma das coisas, quando estiveres a orar, perdoai se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Este era o nosso Matavis. Manhã de falarmos uma palavra sobre o monte. We're gonna tell the mountain. Nós vamos dizer ao monte: erga-te, sai do nosso caminho. Você que nos bloqueia, montanha bloqueia, onde uma montanha está, não se anda bem. Esse monte que nos bloqueia, esse monte que te bloqueia, que fecha a sua visibilidade, que as pessoas não te veem, que as pessoas, ninguém consegue te alcançar, você não consegue chegar, é difícil. Esse monte must be removed in the name of Jesus. E esse monte será removido em nome de Jesus. Quando tu vais para o livro de Zacarias, quando ele diz: quem é este monte que se coloca em pé diante de Zerubabel? Quem você precisa dizer? Quem é este monte que se levanta perante mim? Que se coloca diante. Quem é este monte? Porque diante de mim tu serás colocado numa terra plana. Tu serás colocado numa terra plana. Tu vais desaparecer no mar. Quem é este monte? That is the question. Você precisa se levantar. O diabo tem medo de você. Por isso ele não quer com que tu fale, porque ele sabe que toda palavra que for falar te será feito. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a todos quanto ao seu redor. Que Deus nesta manhã abençoe tudo quanto você está planejando fazer. E todo monte que parava no seu caminho, eu ordeno que esse monte caia por terra. Eu ordeno que caia por terra. Em nome de Jesus, todo tipo de monte que estava, eu ordeno. Jesus disse: tudo, se crer não duvidar, pode dizer ao monte: eu estou ordenando o monte que estava no seu caminho, que erga-te e lança no mar. Qualquer tipo de monte que estava no seu caminho, que saia do seu caminho, que saia do seu caminho, que saia do seu caminho, em nome do Senhor Jesus. E que a bênção se manifeste. Pai, eu te agradeço pela vida de todos quanto nesta hora estão me acompanhando. Que a unção da tua presença se manifeste. Que os montes caiam por terra. Que todos os montes que têm se levantado na vida dele, que esses montes que se ergam e se lançam no mar. Mulher te sabe. Mulher me açúcar que se wakar. Ele te levanta para isso. Leso abanga fik. Leso abanga fat. Leso abanga kaleliwa. Amisongoni. Vitra matimba. Varansu samwina. Balekani. Amana matimba. Mifumini kulikali. Muna tin sabata kali. Tin sabata merukani. Tin sabata mademoni. Tin sabata kutsanseka. Amihlasela. Lamitumbeleke kona. Varansu chuba samwina. Balekani. Matsutsuma. Vitra matimba na Yesu wa Nazareta. Mahlweni ka Jehova makatakisela. Ilipaka msijuba samwina. Mwina sikokovila. Mwina sihotovila. Mwina sindotana. Mademona. Mwina kuboneka ka mwina kutomoni sabona. Abahaboneke kola ka mwina.
Tinsaba tamademona. Invito a matibara Yesu. Tinsaba tamademona. Em nome de Jesus. Eu ordeno agora que saia desta manhã. Eu ordeno agora que abandone. Sai em nome de Jesus. 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 Pai, eu te agradeço. Abençoa o dia dela. Abençoa o dia de todos que nesta hora estão ouvindo através das nossas plataformas, através do YouTube, Facebook, WhatsApp. Nosso Deus abençoa a todos a esta hora. Para a glória do nome de Jesus, nos proporciona um dia abençoado na sua presença, Pai. Eu oro e eu te agradeço desde já para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a si, amado, que está me acompanhando, está aí, Emma Samira e minha esposa, bem-vinda à nossa live. Que Deus abençoe a todos que estão me acompanhando, não esquecendo da irmã Beatriz de Moalas, ela tem sido muito fiel aos nossos canais. Que Deus abençoe a ti, a todos que têm nos assistido e não têm se manifestado. Deus abençoe a você que tem nos acompanhado. Não esqueça, deixa o seu like, compartilha e deixa o seu comentário. Queremos melhorar, queremos que a nossa página seja expandida, muita gente seja alcançada. Visite o nosso canal no YouTube, Leutério Serendipity Tembe. Se inscreva nesse canal e convide os outros a se inscrever. Siga-me no Facebook, Leutério Serendipity Tembe. É só nos seguir. E Deus abençoe a ti e abençoe a todos quantos estão ao seu redor. Feliz manhã. Aquele beijão de sempre. Um forte abraço. Estamos indo. Bom trabalho para todos vocês. Tchau, tchau.